Além de emocionalmente desgastante, o processo de divórcio pode ser muito confuso e levantar uma série de dúvidas para ambas as partes. Há 2 semanas iniciamos aqui um bate-papo com o advogado Rudolf Christensen sobre divórcio. E hoje damos continuidade à nossa conversa, respondendo às dúvidas que recebemos dos nossos telespectadores. Seja bem-vindo, Rudolf, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia. Bom, ficaram um monte de dúvidas em aberto, né? Vamos começar. Certo. É um período difícil, triste, magoa ambas as partes, mas de repente pode ser feito de uma maneira saudável, né? Sim. E uma das coisas que as pessoas ficam nas dúvidas é referente a regime de casamento. Que tipo existe e como escolher o ideal? Os regimes, os mais utilizados na nossa legislação é o regime parcial de bens, o regime de universal de bens e a separação total de bens. Tá, o que difere um do outro? O parcial de bens é tudo que na constância do casamento é adquirido pelo casal depois é dividido. Certo. O universal de bens é o que vem desde herança, que une tudo, é universal, tudo. E o de separação total de bens, o nome já diz, é o que cada um adquiriu, é de cada um e não... Ok. Vamos lá para as perguntas. Moro numa casa no mesmo terreno dos meus sogros e pretendo reformar. Caso eles venham falecer, essa casa também entra na partilha, se são só 2 irmãos? Na realidade, tudo depende da união que é. Se é a união parcial, total. Como aí a telespectadora está informando, provavelmente essa casa é muito antiga de propriedade da família. Certo. O que possivelmente se a união dela for total, o quinhão do marido dela ela vai ter parte, se for total. Se for parcial de bens, teria que ver, na realidade, como que é registrada essa casa, se é no mesmo imóvel, se às vezes o pessoal fala que mora no mesmo terreno, às vezes é só uma edícula que já existia. Isso é de caso a caso, ele é bem específico, sabe como é? Vai depender da comunhão que ela está casada. Da comunhão que é isso. Tá. Gostaria de saber sobre o novo divórcio, que em mais ou menos 15 dias sai. Isso é verdade? Esse 15 dias é um mito, assim, porque na justiça brasileira, como não é só na justiça, como grande parte, existe aquela morosidade, aquela burocracia. Esse divórcio que provavelmente o telespectador está falando, ela fala sobre o divórcio que é em cartório. Ah, tá. Que é em cartório. Mas ele tem vários requisitos que devem ser necessários. Ali, um exemplo, não pode ter filhos. Entendi. Os bens têm que estar todos corretamente certinho, qual vai ficar com qual, tudo isso. Daí, de qualquer forma, precisa do auxílio de um advogado. Mas ele é uma possibilidade mais rápida e até, muitas vezes, mais barata. Tá. Mas até é possível. Se tiver tudo certinho, pode ser feito assim. Se tiver bem munida a documentação ali, ele consegue um encaminhamento bem rápido. Tá. Em quais casos a ex-mulher tem direito à pensão alimentícia e por quanto tempo? A ex-mulher, ela teria que comprovar que ela necessita do auxílio financeiro do marido para continuar naquela condição social dela, com educação, saúde, tudo. Mas isso é através de um processo também que comprove que, um exemplo, existem casos que a pessoa fica casada, hoje em dia é totalmente acontece bem cotidiano, a pessoa fica casada 3, 4 vezes, 3, 4 meses, 3, 4 anos, e daí a mulher, muitas vezes, como casa com 23, 24, 25 anos, ela tem total condição de trabalhar, de estudar, de tudo na vida dela, sem o auxílio do marido. Ou seja, decorrente disso, ela não vai precisar do auxílio. Até seria injusto por parte da justiça decretar um auxílio financeiro para uma mulher que tem total condição física, emocional e educacional para constituir a sua vida sozinha. Continuar no mercado de trabalho. Isso, totalmente. E outras vezes a pessoa que fica casada 20, 30 anos e uma pessoa já tem 50 anos de idade, muitas vezes não cursou faculdade, daí necessita do auxílio do marido. Existem alguns casos que o marido não deixava a mulher trabalhar. Sim, antigamente era totalmente corriqueiro isso aí, né? O marido queria que a mulher fosse só para residência, só para casa, para os filhos. Tá, mas no caso do casal ter um filho, essa criança tem direito à pensão. Tem, toda criança tem direito à pensão. A pensão, às vezes, o pessoal
confunde bastante, mas a pensão é pro filho, não é para a mulher. Certo. Existem casos que é para a mulher, mas a grande parte é para os filhos. E até que idade esse filho vai receber a pensão? Até 18 anos, e daí se entrar na faculdade até o término da faculdade. Tá. Como fica a divisão de bens por morte de um dos cônjuges, casado em regime de separação de bens, que tem 3 filhos já maiores de idade? Quando falece um dos cônjuges, e se está com uma separação total de bens, entra naquele fato de que os filhos têm direito à pensão, e a mulher vai ter só o que comprovar que trabalhou junto, que auxiliou ele. Porque o próprio regime já diz, o que vem por parte do marido é do marido, ou seja, vai para os filhos. Certo. E o que os dois construíram fica para os dois. E o que a mulher construiu é só dela. Tá, porque tem casos assim que morre um cônjuge e a metade fica para a mulher e o restante para os filhos, não tem uma coisa assim? Existe, daí é na separação universal de bens. Ah, tá. É Daí, outra separação. Isso. Tá. Qual a porcentagem correta de pensão alimentícia para filho? Continua aquele 33%? Não. Isso é relativo. Isso é uma pessoa, a mãe ali no caso, que vai ser, que é o polo passivo, o polo ativo para poder entrar com uma ação de alimentos, ela vai ter que comprovar que o filho necessita o auxílio financeiro tanto de uma escola, daí tudo tem que analisar também a possibilidade financeira do pai, porque não adianta você tentar colocar numa escola que R$500 mensalidade se o pai ganha R$1.000. Entendi. Tem que entrar no binômio necessidade, possibilidade, sabe como? Tem que avaliar o caso. Tem que avaliar. Cada caso é caso à parte. Entendi. Existem casos, um exemplo, teve até o caso há muito tempo que muita gente comentou, que era o caso do Neymar, lembra? Ele deve ganhar milhões por mês, mas a mulher dele, a filha dele, tem direito a R$50.000 por mês, que para nós é um valor exorbitante também, um valor muito bom, mas não entra no quadro de 33%. Ah, entendi. Entendeu? Porque com R$50.000, a filha dele lá, o filho dele consegue viver tranquilamente. Como é o outro caso, lembra do próprio a Stephanie Brito, que pediu não sei quantos R$1.000 de pensão lá, até agora está sendo discutido, mas não entra, porque ela tem total condição de entrar, até fez novela, fez tudo isso. As Maria Chuteira tentam, né? Bom, se eu parar de pagar a pensão por estar sendo impedido pela mãe de ver o meu filho, vou ter problemas? Sim. Como eu disse, a pensão é para o filho, não é para a mãe. Certo. É para o auxílio financeiro para cuidar do filho, para os cuidados do filho. Se a mãe está impedindo, existem métodos legais que vão regularizar essa situação. Ele pode entrar na justiça e daí pede para que possa ver o filho, que está sendo ferido o direito dele de convívio com o filho. Tá. Porque existe, né? Existe. Muito triste isso, mas existe. E o filho precisa tanto do conviver com o pai como com a mãe, né? Isso. Olha, gostaria de saber se existe a possibilidade de proibir o pai de ver o filho e em quais circunstâncias isso pode acontecer. Isso é uma coisa muito específica. A possibilidade é através só de uma ordem judicial, mas tem que ser extremamente bem elaborada, bem comprovado que o pai maltrata o filho, que o pai prejudique o filho, o convívio com o pai não seja bom para o filho. Fora isso, o pai tem direito. Porque pai, mãe é mãe. Como existem pais bons, existem mães boas. Isso que eu ia falar. A gente vê muito hoje em dia, ao contrário, né? Pais que ficam com os filhos, no lugar das mães ficarem. Isso quem decide é o juiz? Isso é o juiz. Isso através de um processo, que é um processo muito, muito desgastante para a família, para os filhos, para tudo. E muitas vezes envolve até o conselho tutelar, assistente social, tem tudo isso. Porque é um processo que as partes vão, tanto o pai quanto a mãe, vão buscando provas para que possa possibilitar ele ficar com a guarda do filho. E isso é desgastante, a criança sofre, porque fica naquele meio de disputa ali. Entendi. Ruim para todos, né? Para todos. O juiz decretou que os filhos deveriam ficar com a mãe, mas eles não querem, preferem ficar com o pai. Como fazer? Isso é outra forma, que é através de uma medida judicial que vai possibilitar o pai de ficar com os filhos. Ele vai ter que ouvir assistente social, vai ter que
ter todo o método, as provas contundentes para que comprovem que o convívio do pai é melhor que com a mãe. Mas as crianças são ouvidas em algum momento ou não? Podem ser ouvidas, não tem... É porque é estranho, né? De repente a criança preferir ficar com o pai do que com a mãe, o convívio deve ser melhor com o pai. Sim, só que muitas vezes também acontece que o pai tem uma condição financeira melhor, chega, pega o final de semana os filhos, compra tudo que os filhos querem. E criança, você sabe como é, né? Também. E às vezes isso é bom, mas também não é tão bom assim, né? Que sempre tem que ter alguém com a rédea curta ali para educar os filhos também, não pode... É, porque é muito mais fácil ser pai final de semana do que dia a dia. E porque quando, tem que fazer... Desculpa. Não, eu só ia falar assim, que quando a gente fala pai ou mãe, tanto faz, né? Pode ser ou ele ou ela, porque... Eu, como mulher, normalmente puxo sardinha para o lado das mulheres, mas a gente sabe que existem casos que os pais são muito melhores e muito mais presentes do que mães. Sim. Né? Então não muda. E de ambas as partes, né? Um exemplo, tem casos que, pelas tristezas da vida, perde a mãe. O pai é pai e mãe ao mesmo tempo, ou perde o pai, a mãe é mãe e pai ao mesmo tempo. Existem pessoas ótimas, como também existem pessoas que... não são tão boas. Existe algum caso que a tutela da criança pode ficar com os avós, nem com o pai nem com a mãe? Ou não? Essa possibilidade existe, só que tudo tem que ser devidamente comprovado. Que primeiro, quem tem o privilégio de ficar com os filhos, quem tem a prioridade de ficar com os filhos é o pai ou a mãe. Certo. Depois disso, tendo algum problema, pode vir acarretar com os filhos, mas tem que provar que os dois, nenhum tem condição emocional, financeira, educacional, de cuidar, de manter os filhos, para depois passar para os pais, para os avós. E os avós também têm que ter uma condição boa. Né? Então, você falou nisso, no caso, por exemplo, foi determinado que o pai teria que pagar X reais de pensão. E esse pai, porventura, perdeu o emprego ou não tem condições. Quem assume essa despesa? Os avós? Pode os avós assumirem. Tá. Se tiverem condições. Se tiverem condições. E se não tiver condição, briga novamente na justiça? Briga, daí o que é adequado é o pai entrar com uma medida judicial informando que ele perdeu o emprego, que ele não tem condições de continuar arcando com aqueles alimentos que foram determinados pelo juiz. Isso pode acontecer, para que não demonstre uma má-fé dele e que venha prejudicar os filhos também e também ele, porque a partir do momento que ele fica inadimplente com os alimentos, pode ser determinada a prisão civil dele. E isso acontece mesmo? Isso acontece. Porque a gente só vê famoso ser preso, né? Porque não pagou pensão. Mas é um dos casos que literalmente acontece no Brasil, que é a prisão. Tá. Não paga pensão. Quanto tempo fica sem pagar pensão? E para ser preso, por exemplo? Com 3 meses de inadimplência, você pode já pedir para que seja executado esses alimentos, esses 3 meses. Ele não pagando esses 3 meses, você pode pedir que seja determinada a prisão civil dele. Tá. Doutor Rudolf, em que casos o marido pode pedir pensão para a ex-mulher? Que venha que comprove que o marido não tenha mais condição de não consiga emprego, que necessite da mulher para continuar vivendo. É mais difícil, isso é bem mais difícil, é extremamente comprovado. Às vezes o marido fica doente, por diversas ocasiões ele não consegue emprego, ele pode pedir alimentos para a mulher, mas isso entra no mesmo caso que é a mulher para o homem. Ele tem que comprovar que ele necessitou durante vários meses, vários anos, do auxílio financeiro da mulher. Que ele não tem condições mesmo de trabalhar. Tá. A pensão que meu filho ganha é muito pouca. Eu posso pedir uma revisão dessa pensão? Pode, isso é totalmente corriqueiro no direito de família. Porque muitas vezes a pessoa o juiz determina que seja X reais por mês, há 4 anos atrás, mas nisso melhorou a condição financeira do pai. Consequentemente, ele pode auxiliar mais os filhos. E isso pode acontecer para menos também? Pode, sim. De repente a pensão era estipulada num valor alto, o pai está numa situação, ou a mãe numa situação diferente, isso. Pode pedir para baixar esse valor também. Às vezes o pai, a partir do momento que não existe mais a união ali, o casamento, é determinados alimentos. Ele começa pagando X alimentos por mês.
em determinado ponto ele se une com outra pessoa e tem outro filho, ou seja, consequentemente aumenta os gastos dele. Ele pode pedir a revisão também para que um filho não seja beneficiado em prol do outro. Tá. Não seja prejudicado. Ou seja, um filho ganha um salário mínimo, exemplo de pensão, e o pai tem que viver com R$800 por mês para sustentar uma outra família. Ou seja, o outro filho está sendo prejudicado. Entendi. E o outro está sendo beneficiado, sabe como? Tá. E se for o caso contrário, por exemplo, a mulher recebia a pensão do ex-marido e casou de novo com uma outra pessoa que tem ótimas condições, etc. Ela continua recebendo a pensão do filho? Daí pode entrar o próprio ex-marido, pode entrar com um pedido na justiça para extinguir esse dever dele de pagar os alimentos para a mulher. Ah, tá. Porque aí o novo marido que vai ter que arcar com as consequências. Aqui tem um outro caso muito legal que ela... Quer dizer, muito legal não, né? Ela está no terceiro marido e tem 3 filhos. E recebe pensão dos 3 ex-maridos. Agora ambos brigam na justiça porque nenhum mais quer pagar. Como nós comentamos. Vive de ex-pensão, né? De ex-marido. É complicado. Tem um filho com cada um e ganha pensão de cada um. Apesar de que... o direito dos filhos... Não muda. Não muda. Eles vão ter que pagar, independentemente, se é de pais diferentes, cada pai tem que pagar para o seu filho. Isso é... Mas ela em si, a esposa, a ex-esposa, não tem direito. Tá. Quem tem é a criança. Deixar claro isso. Tem que deixar claro. Tá. Agora é um pai falando que ele paga a pensão e já foi comprovado que o dinheiro não é usado todo para a criança. Como faço para reverter isso? Medida judicial. Tá. Porque o dever dele veio através de uma medida judicial, que determinou ele a pagar os alimentos. Se ele comprovou, tudo isso é através de uma análise judicial, tudo. Se ele comprovou que o dinheiro que ele paga não é destinado diretamente para a criança, ele pode entrar com medida judicial cabível para que seja ou diminuir ou que seja obrigado a utilizar tudo para a criança. E como que esse comprovou? O que é isso? Comprova como, será? Isso por isso que precisa de uma análise, sabe como? Precisa de uma análise para ver como que ele comprovou, porque às vezes a pessoa fala, eu comprovei, mas ela conhece alguém que sabe que o dinheiro não é destinado, mas isso no direito, tudo tem que ser comprovado, documentado, tudo isso. Entendi. Existem casos que eu já vi de pessoas que vão se separar e aí o advogado pede assim, traz tudo que você tem aí, recibo de cartão de crédito, passagens aéreas, isso é para comprovar o nível social, é isso? Não só o nível social, como a necessidade que ela tem de adquirir uma pensão do ex-marido, decorrente que a condição social dela era bancada pelo ex-marido e ele tem uma condição de pagar uma boa pensão para ele. Tá. E aí tem como comprovar, né? Tem como comprovar. Tá vendo, minha amiga? Guarda tudo aí, não joga fora, não. Ou meu amigo, né? Dependendo do caso. Bom, eu acredito que vão ficar perguntas em aberto, como sempre. Nós não temos o programa todo para ficar esclarecendo aqui, mas a gente pode deixar o telefone do escritório. Tá. O telefone é o 4222-2200. Bem facinho, 3222-2200. Conversei aqui com o advogado Rudolf Christens, quero te agradecer mais uma vez. Que isso, obrigado. E assim, eu acredito que o Rudolf como advogado, o juiz mesmo na hora de fazer isso, tenta sempre a conciliação, né? O melhor é tentar recuperar uma relação que foi construída em base do amor. Agora, quando não dá mais certo, cada um segue seu caminho e refaz a sua vida. Isso, todo mundo tem o direito de ser feliz, né? Também acho. Obrigada, viu? Obrigado. Olha, eu espero que você esteja vivendo num ambiente de paz, de tranquilidade. O primeiro passo é o diálogo. Senta e conversa. Se vocês não conseguem mais ter essa convivência harmoniosa, procurem um advogado e façam uma separação consensual, é esse o termo, não é? Fica muito mais tranquilo para ambas as partes, tá bom? A gente vai para mais um intervalo e você não sai daí. Ainda hoje tem Chique Brasil, Brinque Legal, Ellen Machado.